Os alertas sobre as medidas de contenção e mitigação, eles estão presentes desde que nós inauguramos o observatório, mas particularmente a partir da publicação dos boletins, né, que se deu em julho de 2020, não é? Intensificando principalmente, não é? E julho de 2020 estava no meio do momento mais crítico da pandemia, em 2020, quando passamos a publicar os boletins, mas esses alertas eles começaram a se intensificar principalmente a partir de dezembro, né? Porque nós começamos a identificar nos boletins de novembro já um crescimento de casos. Nós tivemos o pico entre maio e agosto, mais ou menos, de 2020, com uma queda em setembro, outubro, novembro, estabilizou, começando a subir novamente em novembro e dezembro. Então, começamos a alertar desde lá, né? E a partir de lá você já vê também uma mudança nos mapas, né? Naquela sequência de mapas que nós costumamos apresentar. Nesse caminho, nós lançamos dois materiais que são importantes para essa memória. Uma foi umas recomendações para os prefeitos, né, do boletim de dezembro, né, no boletim antes do último boletim do fim de ano, com um conjunto de recomendações para contenção e mitigação, porque já era muito nítido um cenário de crescimento da pandemia. E um cenário de crescimento na transmissão e no número de casos vai resultar, posteriormente, numa pressão sobre o sistema de saúde. Então, a gente já antecipava isso. Uma outra coisa foi a cartilha de festas de Natal, de fim de ano, que nós lançamos exatamente com essa preocupação, porque em dezembro havia uma circulação maior de pessoas nas ruas, né, de modo geral. Você tinha o segundo colapso ali do sistema de saúde em Manaus, alertando para um risco de algo que poderia ocorrer em todo o país. Então, eu posso dizer que foi a partir de dezembro que nós começamos a fazer esses alertas de modo mais crítico e intenso. Fomos acompanhando, né, e sempre reforçando a importância dessas medidas, mas a partir de março, do início de março, quando a gente assiste, não é, que pela primeira vez, não é, você tem a maior parte dos estados e capitais com taxas de ocupação acima de 80%, e muitos deles com taxa de ocupação acima de 90%, a gente identifica uma crise no sistema de saúde. Nós chamamos, no primeiro momento, de crise, para depois chamar de colapso, porque não eram só taxas de ocupação altíssimas, não eram filas de espera para leitos UTIs, na casa de centenas de pessoas, não é? A falta de insumos que começa a ocorrer, não é, de modo sistemático, como está acontecendo até hoje, e de lá para cá, não é, o que a gente assistiu foram medidas parcialmente adotadas, não é, ou medidas adotadas gerando confusão. Eu vou dar dois exemplos. Não é? Por exemplo, em Manaus, no meio da crise, quando são adotadas medidas mais rígidas, mais rigorosas, você tem a manifestação, né, de motoristas de táxi, Uber, comerciantes, contra o fechamento das atividades. Não é preciso a gente dizer o que aconteceu depois. A prefeitura cedeu, em parte, a isso, o Estado também. Não é? Então, assim, nós temos assistido, muitas vezes, prefeituras e governo do Estado muito vulneráveis, não é? Ou suscetíveis, ou, por vezes, até reféns, não é, dos interesses econômicos, quando está claro que não há economia sem enfrentar a pandemia. Não é? Isso, do ponto de vista até do enfrentamento da pandemia, né, do planejamento, é um erro, porque você prolonga, na verdade, a pandemia e prolonga, não é, a crise econômica. Então, nós temos esse como primeiro aspecto. O segundo é a confusão que tem se dado no enfrentamento dessas medidas. Por exemplo, o DF publicou em 6 dias 5 decretos. Isso cria uma confusão tremenda. Qual é o decreto a seguir? Vai mudando de uma hora para outra. Isso é muito sério, não é? As medidas têm que ser adotadas com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, não é?
do que a comunidade da saúde pública vem alertando, de modo geral. Nós temos o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que lançou um documento sobre isso, né, inclusive com medidas muito concretas, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, a própria Fiocruz, os vários especialistas das diferentes universidades, e as secretarias têm quadros técnicos, muitas vezes preparados, e a Prefeitura ou o Governo do Estado, muitas vezes, não os ouve ou sequer tem um comitê claro, transparente, envolvendo, não é, os diferentes profissionais necessários, né, como epidemiologistas, infectologistas, sanitaristas, né, enfim, pessoas que possam pensar a resposta do sistema de saúde pública. E um terceiro, no exemplo que eu vou dar, é o caso do Rio de Janeiro. Você teve o município do Rio de Janeiro e o município de Niterói adotando medidas mais rigorosas. E você tem o governo do Estado não apoiando de forma firme e enfática e clara, não é, a adoção de medidas rigorosas pelo conjunto de municípios. Ora, se eu tenho o Rio de Janeiro, que tem limite com Nova Iguaçu e Duque de Caxias, que são municípios muito populosos, e esses municípios não estão adotando as mesmas medidas, isso significa que eu tenho um aumento, né, da taxa de transmissão, casos que vão sobrecarregar não só Caxias e Nova Iguaçu, eu estou dando isso como exemplo, mas também o próprio município do Rio de Janeiro, que concentra boa parte dos hospitais e leitos UTI Covid. O mesmo a gente pode dizer para Niterói, não é? Que tem o município de São Gonçalo, que é um dos municípios mais populosos do país, não é? E Maricá, não é? Como municípios que fazem limite, se eles não adotam as medidas adequadas, sobrecarrega não só Niterói, como também, novamente, o Rio de Janeiro. Então, há uma ausência de medidas coordenadas, não é, em todos os níveis, não é? Entre os municípios e entre os municípios, isso envolve uma articulação com o Estado, e entre os estados, o que envolve também a adoção de medidas rigorosas e orientações muito claras para o enfrentamento da pandemia, no que diz respeito às necessidades de contenção e bloqueio, não é, pelo governo federal. Por exemplo, se São Paulo, não é, faz fronteira, não é, com Rio de Janeiro, com Minas, com o Paraná, se esses outros estados, nos seus limites com os municípios, não adotam medidas rigorosas, isso sobrecarrega São Paulo. O estado de São Paulo, os limites que estão nesses limites, e vice-versa. O inverso também deve ser pensado. Então, assim, a ausência de medidas coordenadas, claras, integradas, contínuas e baseado no conhecimento que já existe, ninguém está inventando a roda, não é? É um dos nossos principais limites hoje para o enfrentamento da pandemia.